Estamos aqui com o Wilton Coelho. Ele é vice-presidente do PSOL da Bahia. Já foi candidato a governador e a prefeito de Salvador pelo PSOL. Ele participou da Assembleia dos Policiais aqui no Ginásio de Esporte dos Bancários, que acaba de decidir pelo final da paralisação. A imprensa não teve acesso. Ele vai nos dizer aqui rapidamente em que condições os grevistas decidiram finalizar a greve. Bom, a negociação girou em torno de duas questões, principalmente as GAPs, né? A GAP 4, pelo acordo do governo, se pagaria parceladamente em duas parcelas, a primeira de 70% em novembro, a segunda de 30% em abril, e o pagamento da GAP 5 parcelada até 2015. Essa que foi a proposta do governo em relação às gratificações. A segunda questão foi a anistia dos participantes do movimento, que também foi garantida através do processo de negociação. A anistia chamada administrativa. Exatamente. Para não confundir com a administração, com anistia jurídica e tal. Exatamente, a anistia administrativa. Exatamente. Administrativa que os que faltaram ao trabalho não terão de responder nenhum processo administrativo, etc. Exatamente. Ô Hilton, qual a avaliação que você faz do movimento? Eu acho que foi um movimento muito positivo. Quem viu o discurso do governador no início do movimento, a intransigência total, né, com um posicionamento dizendo que aquilo era coisa de apenas uma associação, de uma minoria da tropa, e viu o governo discursar, o próprio Wagner falar num segundo momento, percebe claramente que houve uma mudança de leitura e o reconhecimento de que o movimento foi um movimento expressivo. Por outro lado, também a gente percebe um apoio da população muito grande ao movimento. Foi uma vitória também, porque nós sabemos que uma greve na Polícia Militar, de fato, ela causa uma situação de instabilidade na cidade, no estado, mas apesar disso, as pessoas nas ruas falavam que a luta era justa e que o governo deveria ceder e valorizar os profissionais da área de segurança. Então nós achamos que é um movimento bastante vitorioso. Ele conseguiu se impor diante da postura intransigente do governo, levar o governo à negociação e ao final sair de cabeça erguida com conquistas materiais que estão muito longe de significar uma pauta que realmente corresponda à importância da segurança pública na Bahia, de fato, materialmente, mas foi um avanço, foi uma conquista. E, por outro lado, também conseguiu derrotar o discurso do governo de que seria um movimento minoritário, garantindo, inclusive, a autoridade da anistia para os seus participantes. Então, na nossa avaliação, foi um movimento muito expressivo e que conseguiu resultados positivos. O PSOL apoiou sem restrições o movimento? Com certeza. A nível nacional também, a posição do PSOL? Com certeza. Nós achamos que a questão da segurança pública é uma questão muito importante, né, que a greve é o último instrumento, de fato, mas ela, de certa forma, foi imposta pelo próprio governo. Quando o governo negociou no início do seu primeiro mandato, essa pauta que está sendo, foi a reivindicação dos policiais, aliás não, uma pauta inclusive mais ampla que essa, negociou, se comprometeu e durante praticamente um mandato e meio não fez jus ao compromisso que assinou com os policiais militares. Então ele acabou impondo a greve, né, como um instrumento de luta da categoria. Ela precisou lançar mão disso para chamar a atenção da sociedade do que vinha sendo feito com a segurança pública no nosso estado, assim como no conjunto dos estados da federação. E nós avaliamos, como eu disse, que a greve é um instrumento legítimo, que causa de fato situações de conturbação na sociedade, mas ela tem esse componente de chamar a atenção dessa mesma sociedade para os problemas de segurança pública, que não são problemas que restringem de forma nenhuma a corporação. É um problema de toda a sociedade brasileira, tem que ser encarado de frente, os governos têm que reconhecer isso e precisam sentar para encontrar soluções negociadas com a categoria e com a sociedade em geral. O PSOL hoje tem uma posição que foi semelhante à do PT em 2001. Em 2001 o PT apoiou a greve dos policiais baianos. O PSOL agora tem uma posição semelhante à do PT.
Na verdade o PSOL tem uma coerência com o posicionamento de 2001. Todo mundo sabe que o PSOL nasceu de um rompimento, em grande medida, de um rompimento de militantes do PT que resolveram decididamente manter a sua coerência política. Então, nosso apoio à greve em 2012 estabelece uma coerência com o nosso posicionamento em 2001. Infelizmente, esse não foi o trajeto do PT, que caiu suas lideranças, a própria Dilma caiu em incoerências, o próprio Wagner em incoerências terríveis, que o YouTube inclusive revelou, né? As pessoas levaram ao ar, levaram à internet os vídeos anteriores, mostrando que 2 discursos foram dados, né, a exemplo do problema da anistia, né, Dilma como uma anistiada, discursando contra a anistia e marginalizando o movimento. Então, um conjunto de coerências que, felizmente, o PSOL pode dizer que não cometeu. Nós temos a mesma posição que tínhamos em 2020. O que você me diz das acusações que pesam contra os lideranças grevistas, especialmente depois da divulgação das gravações dos grampos telefônicos, sobre sua participação, sobre sua possível culpa em atos de vandalismo na greve, colocando a população em pânico, amedrontada, uma ação que se revertia de um certo terrorismo contra a população. Bom, veja bem, para mim não existe criminoso se não existe crime, ok? O que aconteceu na nossa leitura em relação a essa interpretação, por exemplo, da fala de Prisco, para nós foi um absurdo. Porque se falou, a ideia que se passa na fala é de que se queimaria 2 carretas na BR que efetivamente não foram queimadas. Então, se não existiu o crime, não existe o criminoso. Mas não houve o incentivo da liderança? Não, porque inclusive a ligação foi entre 2 lideranças, não foi uma fala pública que pudesse incitar um grande público a uma situação imponderável. E por outro lado, não existe a comprovação da participação de nenhum dos policiais. O governo não apresentou nenhuma prova concreta, nem de Prisco, nem de outra liderança, de participação nessas movimentações. O próprio Lula, inclusive, em 2001, eu queria dizer que eu concordo com Lula, né? Em 2001, Lula foi muito enfático dizendo que o próprio governo poderia estar cometendo aqueles atos. Eu não estou aqui acusando o governo de nada, mas já que não se provou de onde surgiu esses atos, qualquer pessoa poderia dizer que o próprio governo estava cometendo aqueles atos. Não é o meu caso. Eu não estou dizendo isso, mas de especulação em especulação, qualquer um pode ter sido autor daqueles atos. Então é preciso que se prove antes, para depois pensar nas decorrências judiciais que possa haver em relação a tais atitudes. Que atitudes foram essas e qual a decorrência que se pode ter. Outro tema, o papel da imprensa, da grande imprensa, no decorrer da greve. Eu estava aí fora da Assembleia, os grevistas não deixaram a imprensa, os representantes da imprensa, assistirem à Assembleia, e os comentários deles, ao saírem, era de repúdio ao trabalho da imprensa, de xingamento até, revoltados com o papel da imprensa, que segundo eles estava comprada pelo governo, estava a serviço do governo e estava fazendo uma campanha contra os grevistas. Bom, eu acho que a cobertura que a imprensa deu a esse fenômeno da greve foi realmente, no mínimo, parcial. A forma como se divulgou, por exemplo, que a Rede Globo divulgou as ligações de Prisco, né? Enfim, um conjunto de interpretações se fez em relação ao movimento, partindo do pressuposto que se tratava de um grupo de vândalos, sem base social, né? Quem viu o discurso que foi vinculado pela maioria da imprensa de que o movimento realmente não tinha força, que as coisas não estavam acontecendo, só era boato, enfim, um conjunto de abordagens
que foram marcados por muito equívoco. Por outro lado, outros absurdos aconteceram e dentro do meio da própria imprensa é que a visibilidade foi nula. Por exemplo, a demissão de Valdec Filho foi um absurdo. Alguém que não havia declarado apoio ao movimento formalmente, mas vinha mostrando... Ele foi demitido foi da TV Aratu. Era repórter? É repórter da TV Aratu e foi demitido sem nenhuma explicação, mas nós sabemos qual é a explicação. Ele foi um repórter que honrou a sua profissão enquanto repórter e não houve nenhuma reação por parte da imprensa a esse verdadeiro atentado à liberdade de expressão, à própria liberdade de imprensa. Então, mas ele fez uma cobertura isento em uma... Exatamente, mostrando uma coerência entre o que o comentarista fazia na TV e no rádio com o que as pessoas, a população vinha falando ao vivo, Segundo a sua informação que você tem, ele foi demitido por isso. Com certeza, nós não temos dúvida, pelo menos foi demitido sem explicação. Essa foi a própria versão dele e eu acredito... A TV? Você falou aí a TV? A TV Aratu. Então, isso era um problema para ser tratado na própria imprensa, pelas organizações da sociedade civil e passou completamente em branco. Então nós achamos que é preciso realmente rever esse posicionamento. A Bahia precisa de uma imprensa que circule, que debata as questões num patamar de riqueza das diversas versões, e isso infelizmente na nossa leitura não foi. Esse processo, esse fenômeno da greve da polícia não foi um bom exemplo da intervenção da grande imprensa em nosso estado, nem nacionalmente. Ok, Hilton, muito obrigado. Obrigado pelo espaço e boa sorte aí, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Ok.